Vídeo, dar uma gravada nesse vídeo aqui, enquanto eu tô fazendo a live aqui no TikTok. Eu tô gravando aqui também para o canal Os Mandamentos. Aí vamos continuar lendo aqui, eu já li aqui, né? Versículo 1, tô no 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás obviamente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é sagrado. Olha aí, ó. Não podemos também forçar a barra, né? A pessoa aceitar esse anúncio, né? Porque é sagrado, é uma coisa sagrada, uma coisa que não é para se brincar, é algo que não é para se brincar, né? Com as escrituras sagradas. Não deis aos cães o que é sagrado, nem lanceis aos porcos as suas pérolas, para não acontecer que as pise com os pés e voltando-se vos despedacem. Pede e você a receberão. Buscai e achareis. Batei e será aberto. Pois todo o que pede recebe, e quem busca acha. E ao que bate será aberto. Aqui estamos lendo os livros dos evangelhos, né? O livro de Mateus, Matitial. Aí vou continuar lendo os livros dos evangelhos, né? E depois eu vou partir, né, para o livro dos apostólicos, né? Onde podemos perceber que um dos livros dos apóstolos, eles amaldiçoam a Torá do Pai, né? Amaldiçoam a Torá. Então a gente tem que ler com muito cuidado, né? Tanto o livro dos evangelhos como o livro dos apóstolos, né? Tem que se alinhar aos 5 livros sagrados da Taná. Então tem que ser uma coisa bem. Tô vendo aqui como tá a transmissão, se tá boa. Deixa eu ver. Tá boa, tá legal. Bom, aí vamos continuar lendo então. Pedi e vos a receberão. Buscai e achareis. Batei e será aberto. Pois todo o que pede recebe, e quem busca acha. E ao que bate será aberto. O qual no meio de vocês é o homem que, seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra. Vamos mais adiante. Se vocês, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a seus filhos, quanto mais seu Abba. Interessante, né? Interessante que o Machia, né, ele sempre se refere ao Abba, né? Ele não se refere a ele mesmo, senão ele ia falar que ele que era o pai, né? Não, eu sou pai, eu sou padre, eu sou pastor, né? Embora ele seja o pastor, porque o pastor está conduzindo as ovelhas até o pai, né? Então, mas como ele não diz que é pai, né? Ele diz que é pastor, mas não diz que é pai. Aqui no livro dos evangelhos podemos observar que o Machia diz que não é pai, ele é pastor. Ele diz num dos relatos que ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, né? E o resto é mercenário, né? Todos mercenários, é o que não passa pela porta, mas que pula a cerca. Por conseguinte, tudo o que quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vocês também a eles, porque esta é a Torá dos profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ela. Quer dizer, aqui ele está se referindo à Torá. Então, quer dizer, ele está anunciando a Torá, pregando a Torá. O Machia prega a Torá do Pai, o Evangelho do Pai, não prega o Evangelho dele mesmo, né? Não foi Deus, né, que cochichou o ouvido do mestre, né? Uma divindade. Não, ele teve que estudar nas escolas da Torá desde pequeno. Sua mãe e seu pai, né, estava procurando pelo jovem mestre, e
onde estava o mestre? Estava com os anciãos do seu povo, né? Falando de quê? Da Torá, né? Da aliança perpétua, dos mandamentos. Então, podemos observar que no livro de Mateus, o mestre está anunciando a Torá, os mandamentos, né? Que a humanidade invalidou esses mandamentos, né? No decorrer do tempo, as pessoas, né? Os poderosos, os políticos, queriam invalidar, queriam destruir Al-Shalá em Jerusalém, né? Para que não houvesse mais memória do nome do Altíssimo, né? E do seu Filho amado. Então a missão era destruir todo Israel, toda a tribo, todo o povo, né? Toda a história do Altíssimo. E hoje você vê que tem fundamento para tudo, né? Cada religião tem um fundamento, né? Eles usam o nome, né? O nome, mas querem colocar vários fundamentos. Cada um tem gosto para tudo, né? E não querem seguir os mandamentos do Pai, né? Que ele deixou como aliança perpétua. E até dividiram nessa aliança, colocaram Velho Testamento, Novo Testamento, e é uma nova aliança, a antiga caducou, e a cada coisa que você ouve que não, nos textos, né, você não vê isso, nos textos sagrados você não vê isso, nos 5 livros da Taná. E nos livros dos testemunhos, como os 4 livros dos evangelhos, há pequenas contradições, mas não são tantas. Dá para se alinhar o livro da Taná. Agora, o livro dos apóstolos, você vê que há uma contradição incrível, né? Em Gálatas 2, um amigo até no grupo que estava explicando, né? Que ele não estava falando dos mandamentos, mas das 613 leis, mas mesmo assim não bate, né? Que não bate porque as 613 leis são lei jurídica, né, para a regra de um povo. Já pensou? Uma nação sem lei? Já está uma bagunça, né? Imagine sem lei, né? Com lei aqui no Brasil já está uma bagunça, imagine sem lei. Então, quer dizer, é complicado. Não deu para não deu para argumentar, não deu para contestar, porque as pessoas te expulsam dos grupos assim, sem mais sem menos. Você não vai com o pensamento deles, contesta a opinião deles em cima das escrituras, em cima do texto, e eles têm umas interpretações que não tem pé nem cabeça. Então, por isso que eu procuro, né? Eu mesmo fiz a minha live, né? Aqui para anunciar esse evangelho, ler as escrituras do jeito que ela ler juntamente, né? Não com interpretações diferentes. Cada um tem a sua interpretação, o seu pensamento, e a gente vai buscando a verdade. É o que o Mashiach quer, que possamos buscar a verdade. Guardai-vos dos falsos profetas que se achegam a vocês disfarçados como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos conhecereis. Fruto. É o fruto, né? O fruto de Bereshit. Colhem-se acaso uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda boa árvore produz bons frutos. Aí eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Falando sobre a árvore, né? A árvore do bem e do mal, porque antigamente, né, a gente, na nossa ignorância, achava que a árvore era, né? A árvore era aquele, né, que estava lá no jardim, plantaram lá no jardim, cresceu a árvore, e aquela árvore é a árvore. E o fruto é a maçã, né? Então, pesquisando o livro aqui, dos evangelhos, e tanto o livro do Apocalipse, podemos perceber que o mestre, né, o Mashiach, ele nos instrui que a árvore é uma pessoa e o fruto é um pensamento. É um pensamento maligno ou benigno. Então, quer dizer, aqui podemos perceber, pelos frutos os conhecereis. Colhem-se acaso uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda boa árvore produz bons frutos. Porém, uma árvore corrupta produz frutos maus. Isso é interessante, porque lá em Bereshit, Gênesis, podemos perceber que o Altíssimo deu uma ordem para não tocar na árvore, a árvore do bem e do mal, quer dizer, a árvore do livre-arbítrio, né?
do conhecimento do bem e do mal. Para mim, essa árvore representa o homem, né? Com seu livre-arbítrio, né? E não podia tocar nela, senão você ia ter o conhecimento do bem e do mal. Os pensamentos malignos iam fluir, né? Iam dar os seus frutos, o seu alimento. Quando você come no fruto, você, né? Uma tendência fisicamente a você ficar forte, saudável, né? Comer, né? Você come uma maçãzinha, um moranguinho, né? Faz o suco de laranja, a tendência, né? Você obter vitaminas, proteínas no seu corpo. C, vitamina, as vitaminas que é necessária para a nutrição do corpo. É a mesma coisa o fruto, né, do pensamento. Se você começar a se alimentar desse fruto, né, qualquer que seja, ou maligno ou benigno, você vai semear esse fruto. Então, podemos perceber aqui no livro de Matitial, né, pela instrução do Mashiach, que ele estava se referindo ao fruto, o pensamento, e a árvore, o homem. É como a árvore da vida, né? Em Apocalipse, eu posso perceber que essa árvore da vida que está no meio, né, da cidade, é o Mashiach. Ele é a própria vida, né? Ele que veio nos dar vida, né? E vida em abundância. Então podemos perceber que o fruto, né, é o pensamento, e a árvore é o homem, né, e a sua representação. É muito interessante como se alinha, né, o livro dos evangelhos com o livro de Bereshit, né, o livro que faz parte do livro sagrado da Taná, e com o livro da Revelação. Aí vamos lá. Uma boa árvore não pode dar frutos maus. Nenhuma árvore corrupta dá frutos bons. O homem corrupto, ele só pensa, né, em si, né? Se beneficiar, se dar bem, e dana-se o próximo, né? Então, o próximo pode passar fome, pode mendigar, dana-se. Ele vai lá, ele consegue obter vantagem para o seu próprio deleio, e o seu próximo pode, né? É o que acontece, né, muitas vezes na política, né? Até no meio religioso também, né? Então vamos continuar. Não vou falar muito não. Daqui a pouco vão tirar o meu conteúdo. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Por conseguinte, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz mestre, mestre, entrará no reino dos Chamaim, mas aquele... Ah, tá. Esse é interessantíssimo, esse trecho aqui. É a chave, olha. Nem todo que me diz mestre, mestre, entrará no reino dos Chamaim, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, do meu Abba, que está no Chamaim. Como é que pode? O camarada, ele tá lá orando Jesus, orando, e amaldiçoa a Torá, rasga a Torá, que é do Pai, né? E o Velho Testamento é caduco, é velho, desprezou. Agora Jesus fez uma nova aliança e está chamando o nome de Jesus, 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 Jesus. E o Pai mesmo é um ser desprezível, né? Está diminuindo o Pai, e ainda diz que nós que diminuímos o Filho, o Mashiach, né? O próprio Mashiach disse que devemos obedecer ao Pai. Então podemos perceber aqui em Matitial que o mestre Mashiach, né, ele tá evangelizando, né, fazendo uma evangelização de obediência ao Pai. Tanto no livro de Matitial 5, Mateus 5, o 6 e o 7. Né? Nem todo aquele que me diz mestre, mestre, reinará o reino dos Chamaim, mas aquele que faz a vontade de quem? Aí disse, de mim mesmo, de Jesus, não, do mestre, não. A vontade do Pai que está no Chamaim. Muito me dirão naqueles dias, mestre, não ministramos nós em teu nome? E em teu nome expelimos males? Quer dizer, o 22, né, está complementando o 21, né? Olha lá. E em teu nome fizemos muitos milagres. Então lhe direi obviamente, nunca vos conheci. Afasta-se de mim, vocês que violam a Torá, que é os mandamentos do Pai.
Eles estão puxando sardinha para o mestre, né? Mas estão desprezando a Torá do Pai, os mandamentos, a aliança perpétua que a humanidade invalidou por muitos e muitos anos, né? E ainda queriam destruir a história de Oxalá, a cidade do grande rei, do grande Altíssimo, o trono do Altíssimo, né, na terra. Assim, todo aquele que ouve estas palavras e as pratica, eu o compararei a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha, sobre a Torá. E desceu a chuva, vieram as inundações, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. E ela não caiu, porque está fundada sobre a rocha, que é os mandamentos do Pai. Se ele está se referindo à Torá, esse fundamento, essa rocha, esse alicerce. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem tolo que construiu sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, vieram inundações, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. Quando o mestre acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas da sua crença, quer dizer, do seu anúncio, né? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da Torá. Quer dizer, ele ensinava a Torá não como os falsos líderes, né, em falsidade, mas anunciava essa Torá em verdade. Então é muito gratificante. Hoje lemos o capítulo 5, 6 e 7 de Matitial, e eu estou postando os vídeos, né, estou gravando, mostrando a finalidade, mostrar que o evangelho do Mashiach não era de morte, que a morte do Mashiach, ela representava a maldição. A Torá não, ela representava a vida, a redenção, né? O povo tinha que se voltar para esses mandamentos, esse evangelho, para ter redenção. Foi Yohanan, João Batista, ele batizou em nome da redenção do seu povo, para que ele saísse da transgressão e voltasse a, de novo, observar os mandamentos, né? Quando veio o Mashiach, o mestre, ser batizado, que era uma tradição judaica, se limpar o corpo, né? O mestre, o João Batista, disse que ele batizava com água, mas está chegando um que é maior do que ele, que batizaria com o Kadosh e fogo. Aleluia. Então o mestre veio nos batizar no Kadosh e aceitamos seu batismo, por isso que estamos aqui lendo o evangelho, porque aceitamos o Mashiach como aquele que veio trazer a salvação através da palavra do Pai, não através de uma maldição de cruz, através de uma maldição de um madeiro, de um sofrimento. Quem quer sofrer um madeiro, ser torturado, humilhado? Não, foi por causa da transgressão do seu povo, que não aceitou a sua palavra, o seu anúncio, como acontece nos dias de hoje, né? Invalidam os mandamentos do Pai, a obediência, e vivem brincando aí, né? De religião, né? De oferta, vivem brincando de dízimo, é uma coisa muito importante, vivem brincando com as coisas sagradas, né? E isso eu não tenho nada a ver com isso, cada um planta o que quer, porém semeará também, às vezes, o que não quer. Valeu, pessoal, e com esse vídeo eu vou ficando por aqui, e obrigado pela atenção de todos. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.